Irmãos e irmãs, estes domingos agora em janeiro nós estamos tratando, a respeito da glória de Deus, respondendo a pergunta do nosso breve catecismo, a primeira pergunta. E creio que de todo o breve catecismo seja a pergunta que nós sabemos, tanto a pergunta quanto a resposta, Pois é a que mais citamos aí quando falamos a respeito disso. Qual é o fim principal do homem? E a resposta, o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Essa resposta, então, tem duas partes, e nós estamos tratando da primeira dela. Domingo passado, nós falamos a respeito do que é a glória de Deus, visto que o objetivo pelo qual o homem, o ser humano foi criado é para glorificar a Deus. O que é a glória de Deus? E aí nós citamos o que Calvino disse a respeito, que a glória de Deus é quando sabemos o que ele é. A glória de Deus, portanto, é a sua majestade, a sua grandeza, a sua beleza, o seu poder, a sua própria existência, a sua plenitude, a sua perfeição, enfim, os seus atributos incontáveis. A glória de Deus se manifesta destas formas, destas maneiras. E se o propósito primeiro da nossa existência é para a glória de Deus, como é que nós fazemos isso? Como é que nós o glorificamos? Então nós vimos pelo menos 4 maneiras, 4 atitudes que nós devemos ter, e somente os filhos de Deus têm e podem ter esses tipos, essas atitudes. Primeira delas é apreciar ao Senhor. A maneira como nós podemos e devemos glorificar o nosso Deus é apreciando-o, admirando-o, manifestando, portanto, a nossa admiração por quem Ele é e pelo que Ele faz. Visto ser Ele majestoso, soberano, pleno, devemos apreciá-lo, devemos admirar a preciosidade do nosso Deus, quem de fato Ele é. Em segundo lugar, nós vimos que, portanto, devemos adorá-lo. Adorar a Deus é reverenciá-lo. Adorar a Deus é dobrar-se diante dEle. É reconhecer, portanto, a sua soberania. E reconhecer e perceber e compreender a nossa dependência, a nossa pequenez. Devemos também ter afeição por Ele. Glorificamos a Deus quando o amamos, acima de todas as coisas. E sempre saber que nós só o amamos. Ou melhor, nos lembrarmos que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa foi dele. Devemos ter, portanto, afeição por Deus, pelo nosso Senhor. E por último, nós vimos que devemos nos sujeitar a esse Deus, por quem Ele é, e pelas coisas que faz, por tudo que faz em nosso favor, e por tudo que Ele de fato é. Glorificamos a Deus, então, quando nós o servimos em sujeição, quando nós o servimos em obediência. E esta é uma obediência voluntária, uma obediência livre e de boa vontade, não por obrigação, não apenas porque devemos fazer, mas isso deve de fato acontecer de uma forma voluntária. Devemos, portanto, apreciar o nosso Deus, adorá-lo, termos afeição por Ele e sujeitarmos-nos a Ele. Assim nós o glorificamos. Mas devemos também, e vamos fazer isso hoje, pretendemos alcançar este objetivo. Como é que nós devemos, então, ou por que é que nós devemos glorificar a Deus? Além do que nós já dissemos. Visto que é o objetivo pelo qual nós fomos criados, por que é que nós devemos glorificar ao nosso Deus? Primeiramente, queremos pontuar que devemos glorificar a Deus porque Ele é o doador da vida. Ele foi quem nos criou, foi Ele quem nos fez. É o que nos diz o Salmo 100, no verso 3. Foi Ele que nos fez. Ele nos dá a vida. Nós respiramos por causa dEle. É Ele que nos dá a saúde, é Ele que nos dá o alimento. Tudo o que nós temos, tudo o que somos, nós recebemos de Deus, do nosso Criador, do nosso Senhor. Tudo que nós temos e que nós somos vem da sua bondade imensa
imensa bondade. Então, devemos ou não glorificá-lo, visto sermos suas criaturas. Em Romanos 11:36, o apóstolo Paulo nos deixa o seguinte escrito: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, inclusive a glória devida ao seu nome. A nossa glorificação, os nossos atos e atitudes de adoração, de glorificação, de reconhecimento de quem Ele é e do que Ele faz. Tudo que temos, portanto, e tudo que somos vem de Deus, é por meio da sua graça. E, portanto, para Ele devem ser todas as coisas. O verso 36 desse mesmo capítulo 11 de Romanos, ele termina dizendo assim: a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Portanto, queridos, Deus não é somente aquele que nos faz bem, pois todo bem procede do nosso Senhor. O próprio Tiago vai nos dizer isso na sua carta, que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, mas nós não devemos adorar a Deus apenas por aquilo que Ele nos faz, mas devemos adorá-lo, devemos glorificá-lo, pois Ele é a fonte da onde nós viemos. Devemos, portanto, glorificar a Deus, porque Ele é o doador da vida. Ele que nos criou, Ele que nos fez. Nós não somos fruto de uma explosão, não somos fruto de uma evolução, não somos fruto de nenhuma outra causa, a não ser o próprio Deus. Nascemos, fomos criados pela vontade do próprio Deus. Em segundo lugar, nós devemos adorar a Deus, ou glorificar a Deus, porque Deus fez todas as coisas para a sua glória. É interessante nós pensarmos nisso. Tudo que Deus fez foi para a sua própria glória, para a exaltação do seu nome, para o reconhecimento dele mesmo. Provérbios 16:4 nos diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Deus não fez nada por acaso. Deus não fez nada aleatoriamente. Deus não fez nada sem significados. Nós podemos observar isso com muita clareza, obviamente, em toda a Escritura, mas quando nós olhamos especificamente para as obras de Jesus Cristo, para todas as suas palavras, para todos os seus atos, aonde ele foi, quando deixou de ir, quando atrasou-se para ir a determinado lugar, quando disse certas coisas, tudo ele disse com propósitos. Nada ele fez por acaso. Nem uma palavra, nem um movimento, nem uma atitude. Assim é o nosso Deus. Ele faz todas as coisas para determinados fins, isto é, para a sua glória. E eu quero ler com vocês a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. E nós vamos ver que preciosidade temos aqui, a partir do verso 3 até o verso 14. Diz-nos assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz
todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O Senhor, portanto, fez todas as coisas para determinados fins, para a sua glória. No verso 4 deste capítulo 1 de Efésios, nos diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para a sua glória. No verso 5 ele diz que nos predestinou para ele e também nos adotou. Atos de Deus maravilhosos, coisas que jamais podíamos imaginar. E no verso 6 ele vai dizer, para louvor da glória da sua graça. Não é para o nosso louvor, mas é para o louvor da glória, da graça do nosso Deus. No verso 7 ele nos diz que fomos redimidos e fomos perdoados segundo a riqueza da sua graça. No verso 11 ele vai nos dizer que Deus faz todas as coisas segundo a sua própria vontade. Ninguém o influencia. Se há alguém livre, e é o nosso Deus. Ele não é direcionado para lado algum. Ele não é pressionado por ninguém ou por qualquer coisa. Ele é totalmente livre para tomar as decisões, para agir de acordo com a sua própria vontade. Ele faz todas as coisas segundo a sua própria vontade. No verso 12, ele fez tudo isso por nós, nos escolheu, nos predestinou, nos adotou, nos redimiu, nos perdoou. No verso 12, com um propósito, a fim de sermos para louvor da sua glória. Portanto, de fato, queridos, nós podemos dizer que glorificamos a Deus, e de fato devemos glorificar a Deus, respondendo com as nossas atitudes, glorificando a Deus, vivendo de acordo com a sua palavra, louvando a Deus, glorificando-o por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez a nós, nas nossas vidas. Ele ainda vai dizer no verso 13, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Tudo isso que Ele fez e faz por nós, Ele põe um selo com o seu próprio Santo Espírito. E este selo não pode ser revogado, não pode ser destruído, não pode ser desconsiderado. E no verso 14 ele termina dizendo, tudo é convergido para louvor da sua glória. Portanto, nós de fato vamos manifestar verdadeiramente o que Deus fez nas nossas vidas, nos adotando, nos elegendo, nos predestinando, nos redimindo, nos perdoando, enfim, todas as graças que Deus confere a nós, na medida em que vamos reconhecendo na nossa vida, louvando a Ele por conta de todas essas coisas, glorificando-o, dando a Ele o devido louvor, a devida honra, os devidos créditos, vamos dizer assim. Que nada do que recebemos tem a ver com o nosso próprio, as nossas próprias ações, com as nossas próprias conquistas, com os nossos próprios atos. Isso não nasce de nós, mas é tudo feito por Deus, que nos leva e nos conduz pelo seu Espírito a louvarmos o seu nome, a darmos a devida glória a Ele. Por que nós devemos glorificar a Deus? Porque Ele nos criou, Ele nos fez. E porque Ele fez todas as coisas para a sua glória. Devemos, portanto, nós, cada um, sabermos ou buscarmos saber se de fato temos vivido para a glória de Deus. Se tudo que pensamos e tudo que agimos, a maneira como fazemos as coisas, tem sido direcionados para a glória de Deus.
tem sido evidenciado a pessoa de Deus, o caráter de Deus, a glória de Deus, a sua majestade. Se nós temos de fato honrado a Deus, ou temos envergonhado o seu nome com as nossas atitudes. Todas elas, sejam as mais simples, sejam aquelas atitudes, queridos, inclusive quando chegamos no nosso quarto, onde fechada a porta, estamos lá, somente nós e Deus. Ninguém mais vê. As janelas estão fechadas, não como Daniel, não é que abria as janelas e todos viam que estavam orando, mas tudo fechado, ninguém nos vendo, apenas nós e Deus. Que atitudes eu tenho ali, naquele instante? As atitudes que eu tenho ali glorificam a Deus. Eu tenho essa consciência, preocupamos-nos com isso, porque todas as coisas foram feitas para a glória de Deus. Deus criou o homem para o louvor da sua glória, mas este homem falhou. Deus, em sua soberana sabedoria e bondade, separou para si um povo e fez desse povo a igreja, fez desse povo um sacerdócio real. Não apenas para desfrutar desta graça, mas como também, como diz 2 Pedro 2,9, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Para isso que vivemos. Porque devemos glorificar a Deus? Porque fomos criados para isso. Fomos criados para a glória de Deus. Em terceiro lugar, devemos glorificar a Deus porque a glória dele é sublime. Queridos, não há como humanos, com a nossa mente finita, medirmos, avaliarmos a glória de Deus, o tamanho, a sublimidade, o valor. Somos limitados para isso. A glória de Deus ultrapassa os pensamentos humanos, como também até mesmo dos anjos. A glória de Deus é o tesouro dele. E a glória de Deus, irmãos e irmãs, é mais valiosa até mesmo do que o céu. A glória de Deus é mais valiosa do que a salvação da alma dos homens. Nós temos dito aqui que nós somos chamados, em primeiro lugar, e estamos repetindo isto hoje, em primeiro lugar para glorificar a Deus. Nós não somos chamados primeiramente para salvar pecadores. Nós glorificamos a Deus, sim, quando pregamos o Evangelho e o Espírito Santo atua e age pela sua palavra no coração dos eleitos. Mas nós não fomos chamados primeiramente para salvar ninguém. Nós somos chamados primeiramente para glorificar o nome de Deus. Para glorificar a sua pessoa, quem ele é. O Salmo 113:4 diz assim: excelso é o Senhor, acima de todas as nações. E o salmista segue dizendo: e a sua glória acima dos céus. Isso não nos causa admiração para esse Deus? Isso não nos impulsiona a glorificar o seu nome? Quando lemos textos como este, palavras do salmista como esta, isso causa o quê na nossa alma, no nosso coração? Isso mexe com os nossos sentimentos? Isso mexe com os nossos pensamentos? Com a nossa razão? Isso causa alguma transformação em nós? Isso nos provoca? Isso nos induz a glorificar o nome do Senhor? Isso nos chama a avaliar em que estágio estamos, em que pé estamos na nossa vida com Deus e na nossa vida com os irmãos e também com a sociedade. Devemos glorificar a Deus porque a sua glória é sublime. E uma vez mais repito, somente os filhos de Deus poderão reconhecer a valiosidade, o valor da glória de Deus.
Nós devemos glorificar a Deus em quarto lugar, porque todas as criaturas glorificam a Deus. Toda a criação glorifica a Deus. Tudo que foi criado, até mesmo a criação que chamamos de inanimada, os céus, as estrelas, o sol, a lua, louvam, adoram, glorificam ao Senhor. O Salmo de número 19, muito conhecido, declara exatamente isso. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isaías 43:20 diz-nos que até mesmo os animais do campo glorificarão a Deus. Isaías 43:20, os animais do campo me glorificarão. O profeta também Isaías, no capítulo 6 do seu livro, nos versos 1 ao 3, eu queria ler com vocês. Isaías 6, 1 a 3, ele nos diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobria o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os próprios anjos, os serafins, glorificando o nome do nosso Senhor. Diante disso, queridos, como nós, homens, seres humanos, como nós podemos ficar inertes, imóveis? Não podemos. Pois se toda a criação glorifica a Deus, o homem não faria isso? Somos chamados, somos convocados a glorificar o nome do nosso Deus. E por último, queridos, por que devemos glorificar a Deus? Simplesmente porque todas as nossas esperanças estão nele. Todas as nossas esperanças dependem dele. Por isso que nós devemos glorificar a Deus. O Salmo de número 39:7 vai nos dizer assim: Tu és a minha esperança. Também o salmista no capítulo 62, os versos 5 ao 8. Salmo 62, 5 ao 8, ele nos diz assim: Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Por que é que nós devemos glorificar a Deus? Por que é que nós devemos nos empenhar nisso? Por que é que nós devemos colocar todas as nossas forças em glorificar a Deus? Em exaltá-lo? Em reconhecer a sua majestade? Porque ele nos criou? Porque ele fez todas as coisas para a sua glória? Porque a sua glória é de inefável valor? Porque todas as criaturas glorificam a Deus? E porque todas as nossas esperanças dependem dele. Eu quero ler com vocês o que Paulo escreve na carta aos Colossenses, no capítulo 1. Nos versos 24 ao 29.
Paulo diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Nesse texto, o apóstolo Paulo fala da esperança. Fala da esperança que temos em Cristo Jesus. Nesse texto, ele fala que ele se regozija no sofrimento, pois não foi sem sofrimento que ele levou a palavra a estes de Colossos como a todos os demais. Ele se alegra no sofrimento que lhe foi causado ao anunciar o Evangelho em todo canto, de tantas maneiras. Mas ele vai dizer também, aqui no final, que ele se afadiga, esforçando-se o mais possível, pois ele foi chamado exatamente para isso. Esforçando-se para levar o Evangelho, que é a esperança para as nações, a salvação verdadeira, única, em Cristo Jesus. Nós devemos glorificar a Deus porque Ele é a nossa única esperança. E como nós já lemos e vimos Paulo falando aos Efésios, que Ele nos escolheu, nos predestinou, nos redimiu, nos perdoou, nós já recebemos da riqueza da sua salvação. A glória de Deus em Cristo Jesus manifestou-se a nós. Jesus Cristo, sendo pregado naquela cruz e depois ressuscitado ao terceiro dia, manifesta a glória de Deus nas nossas vidas. Salva-nos, nos redime. Nós já temos garantido a salvação em Cristo Jesus. Estamos certos do nosso destino final. Mas o que Paulo revela para nós aqui na carta aos Colossenses é que devemos levar a esperança às nações. A única coisa que resta a este povo, a esta humanidade, é Cristo Jesus. A única coisa que há. E para que ele seja conhecido é através das nossas próprias vidas. Da maneira como glorificamos o nome do Senhor. A nossa esperança, irmãos e irmãs, bem como de toda a humanidade, reside em Cristo. É certo que o que estou afirmando aqui não é novidade para nenhum de nós. A Escritura declara isso de capa a capa. Mas de fato temos glorificado a Deus. Além de sabermos que fomos criados,
Além de sabermos que fomos criados exatamente para a sua glória. Além de sabermos o valor da sua glória. Além de sabermos que todas as criaturas glorificam a Deus. Nós, como crentes em Cristo, como igreja do Senhor Jesus, temos glorificado o seu nome. Temos levado o seu nome às nações. Às nações que estão do nosso lado. Temos levado o nome do nosso Senhor, temos glorificado ao Senhor, pregando a sua palavra, testificando de quem Ele é e do que Ele fez por nós. Porque nós sempre dizemos, irmãos e irmãs, que devemos glorificar a Deus. E nós lemos os salmos, e lemos as escrituras, e nós cantamos, e nós oramos. E nós dizemos que glorificamos a Deus. E por vezes, essas coisas, essas nossas atitudes, elas ficam apenas na verbalização. Que não deixa de ser importante, que não deixa de ser necessário. E quando estamos juntos, congregados, num ajuntamento solene como este, e quando oramos e cantamos, e quando lemos as Escrituras, quando ouvimos as Escrituras, o nosso pensamento deve estar cativo no Senhor, glorificando o seu nome, exaltando a beleza da sua santidade, reconhecendo o grande privilégio que temos em sermos o seu povo, em termos essa grande, bela, magnífica oportunidade de estarmos juntos, a uma só voz, juntos, unidos de coração e alma, louvando, bendizendo, adorando, reconhecendo a majestade do nosso Deus. Isso tudo é lindo, é essencial, isso tudo é um presente de Deus para nós. Mas o mundo está desesperançoso. E somos convocados a glorificar o nosso Deus, porque Ele é a nossa esperança, única esperança. E esperança para o mundo que está perdido. Hoje é dia 14 de janeiro. Portanto, 2 semanas já se passaram em 2018. Nós teríamos coragem de pegar um papel e uma caneta agora, nesse instante, e anotar. Glorifiquei a Deus. De que maneira? Alguns dos meus amigos conhecidos tiveram a esperança verdadeiramente, né, reconhecida ou conhecida através da proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo pelos meus atos, pela minha boca. Então nós devemos glorificar a Deus, devemos reconhecê-lo, devemos falar, devemos elevar a Ele as nossas vozes, entregar a Ele o nosso coração, devemos nos dobrar diante dEle, devemos mostrar a nossa admiração por Ele, a nossa afeição. Mas nós fazemos isso também na maneira como nós entregamos, mostramos que há esperança, e a esperança está em Cristo Jesus, a nossa rocha, em quem nós estamos firmados. Se nós de fato nos alegramos, nos regozijamos, se nós estamos sempre muito motivados, muito animados em estarmos juntos aqui, em virmos ao templo, quando o Espírito Santo nos convence, ou melhor, quando Ele nos anima, nos empurra, nos impulsiona a estar aqui, o nosso coração arde em relação a outros que poderiam estar? Outros que não conhecem a verdade do Evangelho. Portanto, queridos, por que nós devemos glorificar a Deus? Por conta de tudo isso que nós acabamos de dizer. E mais especificamente, na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos ver
de maneira prática, e portanto não falte, de que maneiras, e são diversas, nós podemos glorificar a Deus. De forma prática, nós vamos elencar diversas formas, diversas maneiras, diversas atitudes que nós podemos glorificar a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia sobre nós, que Ele nos dê da sua graça, que Ele nos impulsione a sermos verdadeiramente homens e mulheres, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo, que glorifica ao Senhor pelos motivos certos. E que, de fato, a nossa esperança esteja firmada em Cristo Jesus. E que nós levemos esta esperança a tantos outros que o Senhor já elegeu, mas que eles precisam ser chamados. E serão chamados pela proclamação do Evangelho, através da nossa vida, da nossa boca, e pela instrumentalidade do Espírito Santo do Senhor, haverão de ser convertidos e trazidos ao Senhor. Que seja assim, pela minha vida, pela vida de cada um de nós, tudo para a glória de Deus.